título dessa é Salvos pelo Fogo 2, a missão. Né? 2, tá certo? Não deu tempo da gente terminar, eu vou fazer um apanhado para quem não estava aqui no domingo, e depois vamos entrar, né, na parte da continuação. Eu vou ler o texto que está no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu vou ler novamente esse texto, é importante que você entenda, né? Capítulo 3 de 1 Coríntios, acompanhem por favor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só o que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo. Pois havendo entre vós, por que eles são carnais e o apóstolo Paulo sabe disso? Porque havendo entre vós, vê se você identifica aí, inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, onde tem inveja, contenda e dissensões, a carnalidade impera, não é isso? 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse é toda a honra e toda a glória. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, obra de cada um, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque esse dia com letra maiúscula, quer dizer, é o dia da vinda do Senhor. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Senhor, nos dá agora a capacidade, o amor, a compaixão pelas almas, seja a minha vida agora adestrada, para que possa, Senhor, passar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou só recordar algumas situações, alguns tópicos que nós fizemos no domingo passado, que diz assim, que a Bíblia diz que todos os redimidos, salvos, estão isentos do juízo divino quanto à condenação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, meu irmão, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você o tem como único e suficiente, não dividindo com muitos, mas ele, único e suficiente Salvador da sua vida, você tem a salvação, certo? Então, o Senhor, aqui nós vamos ler um pouquinho para frente, que nós todos vamos passar por um tribunal, né? No final de tudo. Vamos passar por um tribunal. Mas por que você vai passar por um tribunal se você já é salvo ou condenado? Porque aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Quer dizer, está condenado. Então nós chegamos a esse tribunal com um veredito já. Esse é salvo, esse não é salvo. Por quê? O Senhor Jesus Cristo temos no nosso coração e recebemos a salvação. Então esse texto, meus irmãos, ele não está falando de salvação. Esse texto está falando de galardão. É outra coisa, completamente diferente. A salvação é dada de graça e pela graça, e todos aqueles que nele crê receberão a salvação
e estão tudo certo. Então vamos passar nesse tribunal para ser julgados em quê? Avaliados em quê? Nas obras. Mas pastor, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Eu não estou falando em salvação, eu estou falando em galardão. É diferente. O que é galardão? Galardão é um prêmio, galardão é um plus a mais, um galardão é um acrescentar na sua vida, certo? Esse é o galardão. Ser galardoado é ser presenteado, é ser acrescido de alguma coisa a mais. Então, o que você fala assim, o que nós podemos ter a mais do que a salvação? Amém, nós podemos ter um galardão nos céus. A palavra de Deus nos ensina isso. Porque, amados, nós temos as obras a serem feitas. Você não é salvo, você não faz as obras porque para receber a salvação, mas você faz as obras porque você é salvo. Eu não creio, meus irmãos, que tem a alegria dos salvos no seu coração e não possa fazer e não faz deliberadamente a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, de graça você recebe, de graça você passa. E há instruções na palavra para nós de montão, dizendo, olha, o que vier à tua mão para fazer, faça. Arregaçai as mangas. É um momento que o Senhor fala assim, olha o campo, já está tudo maduro, quer dizer, já está tudo na hora da ceifa. E está faltando ceifadores, está faltando pregadores, está faltando aquele que opera a palavra de Deus. Então, nós temos a obra a ser feita. O Senhor nos ungiu para isso. Ah, mas eu tenho dom. Então, você tem o dom e a Bíblia diz que o seu dom é para aquilo que é útil. E a utilidade está em usá-lo na obra. Na obra salvífica, na igreja, na obra plena do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós temos algo a se mexer e a fazer. Esse compromisso que nós temos com Deus, com o Senhor Jesus. Não para pagar a salvação. Volto a que você entenda isso. A salvação é de graça. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você viu o texto que diz aqui, você vai entrar, mas como se fosse passando pelo fogo, né? Você será salvo, mas como se fosse pelo fogo, quer dizer, só a salvação, mas é muita coisa? É, mas por que só isso se você pode ter o galardão? Se você pode ter ali o privilégio de receber do Senhor as benécias que Ele tem, não só para agora, mas para a vida eterna. Então, amados, nós precisamos entender isso. É como se você falasse assim, olha, passar pelo fogo. É como se você pegasse fogo na sua casa, queimasse tudo que você tem, as suas roupas e tudo, e só foi preservado a sua vida. Você saiu dali, você está vivendo, mas tudo o resto foi queimado. O inimigo gosta de queimar as coisas que nós fazemos, gosta de anular aquilo que você faz para Deus, gosta de colocar no seu coração aquelas bobagens que diz assim na sua mente, você está fazendo é para o pastor, é para a igreja, por que você faz isso? Cada um, irmãos, tudo aqui nós fazemos como se estivesse fazendo para Deus, para Deus, para Deus. Eu não tenho, eu vou repetir de novo isso, porque às vezes eu vejo algumas pessoas que não entendem isso, acham que eu sou meio grosseiro. Eu recebi uma ordem do Espírito Santo de Deus, que disse o seguinte ao meu coração, toda vez que tiver a hora do ofertório, você não olhe para as pessoas que vêm trazer. No máximo você olhe para a mão delas que está sendo colocada, e abençoe a mão, independente de quem seja. Então, amados, a gente às vezes está acostumado com pastores que ficam na frente do gasofilácio, beija um, abraça outro, salve outro, e eu não estou dizendo que está errado. Cada um segue aquilo que Deus mandou. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é para que você pode ver que você está trazendo aqui, eu estou olhando lá para fora, eu estou louvando, eu estou olhando aqui, sabe? Por que isso? E eu busquei do Senhor entendimento, falei, Senhor, vai parecer grosseria minha, que cada um traga e acabou. Não! E eu pedi para o Senhor uma direção, eu falei, Senhor, por que o Senhor me deu essa ordem? Ele disse, porque eles não trazem para você, eles trazem para mim. Então, amados, é você e ele. Eu fui o primeiro a colocar eu e ele. Você que vem é você e ele. Entendeu? Não é para o pastor, é para a obra, porque usamos, estamos aqui na terra, precisamos, vamos construir, precisamos de dinheiro. Está tudo tão caro, irmão, vocês não imaginam. Né? Para a gente poder fazer isso aí. Agora, é você e ele.
O compromisso é você e Deus, porque não sou eu que vou abençoar, eu vou clamar por isso, mas a bênção vem dele. Então nós devemos entender isso. Então, se você pode ser abençoado, se você pode plantar para ter uma lavoura abençoada, não é? Por que ser salvo somente pelo fogo? Quer dizer, sem mais nada. Ah, mas foi salvo, ufa, e daí? Salvo, amém, você foi salvo pela graça e misericórdia de Deus. Mas, e o resto? E aquilo que Deus tem para você? O Senhor disse assim, eu vou para meu pai, vosso pai, aquele versículo que você conhece, está lá em João 14, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Certo? Está escrito isso lá em João 14. A casa é uma só. Mas as moradas, por que está no plural? E por que ele destacou? Ele falou, na minha casa tem morada para todos, podia falar assim. Mas na minha casa tem muitas moradas. Moradas diferenciadas, irmãos. Diferenciadas. Né? Então tem aquele que terá o galardão, sei lá onde que ele vai morar, numa cobertura, né? Até brinquei no domingo, não pode ser o triplex do Lula, tem que ser outro, não é? Que você vai morar no céu. Eu não sei te dizer isso, porque só vamos saber lá. Mas a palavra de Deus, eu vou passar lá, você vai ver que tem diferenciação. Diferenciação. Naquilo que você, né? Ontem, eu fui lá na festa que eu já citei para vocês, o pastor tem ele tem 69 anos, ele tem 50 anos, acho que é, 45 de casado, que seja os 45, né? De pastorado, irmãos, de trabalho. De trabalho. Eu estou com 30 aqui, já estou achando que eu fiz muito? Que isso? Então, você acha que ele lá firme, comanda um monte de igreja, né? Você acha que, vamos lá, eu vou ter o mesmo galardão dele? Não, ele fez muito mais, plantou muito mais. Ele realizou mais. Então, eu vou ter o meu pelo que eu estou fazendo. Agora tem crente aí que vai ser salvo pelo fogo, ele fala, ufa, né? Dá graças a Deus ainda. Mas, amados, Deus fala assim, busca, e você vai ser recompensado, né? Vai ser recompensado. Então, esse tribunal que nós vamos passar não é para julgamento de salvação, e sim de galardão, tá? Há um juízo futuro, que a palavra de Deus, eu falei lá em 1 João 4, 17, Hebreus 10, 30, né? Que tudo falamos no domingo, desculpa eu correr um pouco, nós já falamos tudo isso no domingo passado. Né? Agora, neste juízo, há possibilidade do crente, embora salvo, sofrer perdas. É que nem eu estava falando. Primeiro, eu coloquei aqui, perder o trabalho que fez para Deus na sua vida. Como é que você pode perder um trabalho que você fez para Deus? Eu não entendo, pastor. Como é que nós podemos perder? Está feito, está feito. O senhor recebeu, né? Então, você viu um versículo que está escrito lá, não dá para colocar outro fundamento, a não ser Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, o nosso fundamento, o nosso alicerce. Mas, está dizendo, o alicerce é Cristo, meu, seu, tudo bem. Agora, ele está dizendo assim, veja como cada um, lemos esse texto, veja como cada um edifica sobre este fundamento. E ele deu alguns exemplos. Ele falou assim, uns constroem de ouro, outros constroem de pedras preciosas, outros constroem de madeira, outros constroem de palha, outros constroem de feno. Você vai falar, mas o fundamento é Jesus. Mas o que você está fazendo com o nome de Jesus? O que você está operando com o nome de Jesus? O que você está contribuindo para as vidas com o nome de Jesus? Você pode estar fazendo um auê, um movimento todo, mas em cima desse fundamento que é Jesus, ele não muda, é ele firme e forte, mas você está construindo um edifício de tijolo e tal, de ouro, ou de pedras preciosas, que é valoroso, ou você está construindo um de feno. Lembra que eu disse isso? E nós somos salvos. E ele diz assim, e o fogo provará qual é a qualidade da sua obra. Está me entendendo o que eu estou dizendo? O fogo, ele diz que o fogo provará. Eu quero dizer, se você está construindo um edifício firme de pedras preciosas, de ouro, para você derreter o ouro precisa ter fogo, hein, irmãos? Ele resiste muito mais, ele é muito mais edificado, ele é muito mais fortalecido.
Outros, então, estão construindo de pedras preciosas, é muito valoroso, é difícil. Para você torrar uma pedra preciosa, precisa um maçarico ali, né? Precisa muito fogo, quer dizer. Agora, e aquele que está construindo com palha? E aquele que está construindo com feno? Não precisa nem fogo, uma faísca. Acaba. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, se você não trouxer com alegria, se você não exercer a obra com convicção, se você não pregar com compaixão pelas almas, para alcançar as almas, se você não semear a bendita semente, eu assopro. Eu assopro. Por isso que eu sempre falo aqui, talvez eu financeiramente, ou como diz os business, os negócios do mundo, eu esteja falando uma coisa errada. Eu falo para você, se você não está com alegria de trazer o dízimo, se você não está com fé para isso, não faça. Porque Deus vai assoprar. Mas eu tenho que ensinar isso para você. Eu tenho que transformar o seu coração de incertezas, de dúvidas, numa convicção, numa confiança. Né? Como foi lido hoje aqui, uma confiança em Deus. E sabedor que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra nos diz isso. Então vocês estão entendendo, irmãos? A obra e a obra. O que você faz? Ah, mas então é medido pelos andares? Não, é medido pelo amor. É medido pela compaixão. É medido pela fé. É medido com o que você faz. Se você prega para 200, ou prega para outros aí para 5 mil, ou na marcha teve 100 mil e tal, e você num ônibus pregar para uma pessoa só, se você pregar com convicção, se você ganhar essa alma para Jesus, não é para você, é para Jesus, né? Diz ali, olha só o quanto vale, mais do que o mundo inteiro. Se o Senhor vê no seu coração a compaixão pela alma, meu irmão, a sua obra é de ouro. Agora, a palavra de Deus diz que muitos pregam para multidões e tal, e a Bíblia diz que ele prega para o seu próprio ventre, né? Eu faço isso, eu realizo, eu que curo, eu que faço, aqui que é a mão de Deus, e Deus fala comigo, sou eu. E uma vez lá em Pinheiros eu vi, acho que foi o pastor Carpe lá, um antigo pastor de lá, que pregou e falou assim, tudo que termina em eus é contra Deus. Tudo que termina em eu, jebuseu, fariseu, né? E ele citou um monte lá. Né? Tudo que termina em eu, porque eu, que nem diz o caipira, e você, nada a ver, irmãos. É Ele na nossa vida. Se não for o Senhor, ora diga Israel. Somos necessitados desse Senhor. Somos provados no fogo, meus irmãos. Mas não vamos derreter que nem palha, não. Algo que nós estamos fazendo é para edificação. Algo que nós estamos fazendo é aquilo que permanece. A igreja física passa, mas a igreja espiritual do Senhor permanece. É essa que o Senhor vai vir buscar, é essa que vai ser arrebatada, é essa que Ele tem o compromisso, Ele é o cabeça e essa aí é o corpo, Ele é o noivo e essa é a noiva, e vamos ter um dia, irmãos, esse dia que eu li aqui para vocês, letra maiúscula, é o dia das bodas desse cordeiro, desse noivo com a noiva, e Ele vai vir buscar, sabe, amados? Então, nós estaremos aí nessa situação. Diz aqui, né, uns em pedras preciosas, madeira, feno, palha, né, e eu queria falar um outro detalhe aqui. Eu falei da perda que faz perder o trabalho que faz você perde com o Senhor, não é isso? É a primeira. A segunda, perda da glória e honra diante do Senhor. Já também falamos isso. Você perde lá em Romanos 2, só vamos nesse aí, vai. Romanos 2, é isso? Eu não lembro do texto. Deixa eu pegar aqui. Romanos 2:7 diz o seguinte, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção. 3 coisas que você tem que buscar, glória não para você, mas para Ele, honra não para você, mas para Ele, e incorrupção. Então o nosso país está roubado, irmãos, aqui só tem isso. Tá? Corrupção. É que nós pensamos que a corrupção, né, é só no dinheiro. Não é só no dinheiro, não. Não é só no dinheiro. Nós somos corrompidos na fé,
Nós somos corrompidos quando temos idolatria. Nós somos corrompidos quando nós não permanecemos, se ensina ou não, com o pé no caminho, mas ficamos buscando atalhos. Nós somos corrompidos quando dividimos a glória de Deus com outro. Tudo isso somos corrompidos, e o diabo faz isso. Tá? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho até nós entrarmos aqui. Nós temos a perda da oportunidade de servir com autoridade, nós passamos lá no Mateus 25. Depois a posição inferior no céu, isso eu quero que você abra para a gente retomar. Mateus 5, por favor. Eu sei que a gente perde um pouquinho de tempo abrindo, mas eu faço questão que você abra. Mateus 5,19 diz o seguinte, ó. Jesus falando aqui, Mateus 5,19, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, eu vou dizer para você qualquer um deles, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Só aí você vê que lá vai ter diferenciação, vai ter o menor e vai ter o grande. Mas não estão todos salvos, mas vai ter o menor e vai ter o grande. Mas não somos todos da presença do Senhor, sim, mas vai ter o menor e vai ter o grande. Isso é galardão. Isso é colher o que você planta aqui. Isso é você ser o primeiro a colher dos frutos doces que você plantou aqui. A palavra de Deus diz assim, ajunta tesouro, não aqui, que todo mundo quer juntar. Né? Mas ajunta tesouro lá, onde a traça não corrói, a ferrugem não come, ou vice-versa. Tá certo? Por que é lá? Porque é lá que vai ser ou o menor ou o grande. E o Senhor, diz a palavra que o Senhor é um fiel guardador. O que é isso? Tudo que nós falamos, damos conta, irmãos. Tudo, ele vai anotando tudo. Ele pode, faz. Então nós vamos... E ele tem boa memória, hein, irmãos? Nós é que esquecemos, fazemos as bobagens e esquecemos, achamos que Deus também esquece, e não é assim, tá? Então, continuando lá no texto, deixa eu voltar lá e eu vou ler para vocês, lá em 1 Coríntios 3, diz o seguinte aqui, deixa eu achar aqui, peraí. Olha lá. A obra de cada um se manifestará na verdade no dia, o dia declarará, o dia da vinda do Senhor, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então nós vamos ser provados nisso. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Então tem um detalhe, a obra que permanecer, a obra que continuar. Tudo passará, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. E se a obra que você faz é baseada na palavra de Deus, ela permanece. Se você exerce o amor, não estou falando o amor erótico, o amor aí, porque agora o mundo tem amor para dar, para chuchu. Mas não é esse amor que eu estou falando. É você amar o encardido, é amar o próximo, é querer que o próximo tenha aquilo que você tem. Porque a palavra de Deus é amar o próximo como? A ti mesmo. E nós não somos assim, nós queremos sempre ter mais. E não é só dinheiro não, é posição, é cargo, é poder, tudo isso. Tudo isso. Às vezes você está no ministério e começa a fazer sombra para quem comanda, é terrível. Só alguns exemplos para você entender. Que não é só dinheiro, a gente sempre põe a mão no bolso assim, sabe? O diabo é roubador, o camarada faz assim, né? Pensa que o diabo vai precisar do seu dinheiro. Vai precisar do quê? Dos valorzinhos dos seus salários. O diabo quer roubar coisa de você, muito mais valorosa. Coisas que você não adquire em supermercado. Coisas que você nem com toda a prata e todo o ouro da terra, você pode comprar. É isso que ele quer tirar de você. Você não compra paz, irmãos. Você não compra paz. Mas quem tem dinheiro está sossegado. Está nada. Ele está preocupado que ninguém leve o dinheiro dele, ele está preocupado em ganhar mais, ele está preocupado em crescer. O camarada perde o sono.
Está certo? Camarada que trabalhou o dia inteiro, se ralou, ele chega à noite com a consciência tranquila, toma o seu banho e tal, né? Vai lá, janta, assiste, dorme que nem um anjo. No dia seguinte ele está trabalhou, cansado, no dia seguinte ele está disposto. Os camaradas não dormem, irmãos, preocupados em fazer a fortuna e não sei o quê. E quando o camarada vai ficando velho, que ele fica preocupado para quem vai deixar? Aí que ele perde o sono mesmo. Então não tem paz, não. Jesus disse assim, olha, a minha paz vos deixo. E a minha paz vos dou. Não vou lá dou, quer dizer, não estou dando como o mundo te dá. É outra. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando que no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da adversidade, você tem paz. É isso que ele está dizendo. Que o mundo não fornece isso. É que nem a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Tem coisas no mundo que nos enriquece, mas acrescenta uma dor terrível. 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 Por isso o Senhor diz assim, há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tem tempo para tudo, está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, nós precisamos fazer todas as coisas. Nós precisamos desfrutar de todas as coisas. Então não adianta, meu irmão, você querer ficar rico como eu antes de me converter queria. E estava indo no caminho para isso. Certo? Não adianta. Porque a Bíblia diz assim, em vão é você dormir, né? Tarde, acordar cedo e comer o pão, porque o Senhor dá aos seus amados o quê? A confiança, o sono, o descanso. Descansa debaixo da sombra do Onipotente. Não adianta. Amados, não adianta. Não adianta que você não pode comprar paz. Você não pode comprar poder, dons. É de graça que o Senhor te dá. É porque você busca. Em Atos dos Apóstolos quiseram comprar. Quanto nos custa os dons? Ai, meus irmãos. Esse o dinheiro não compra. Não compra. Tudo que Deus fez, o dinheiro não compra. Olha que coisa assim, terrível e impressionante. Quem fez cada um de nós? O Senhor nos fez. Nós somos criaturas de um Criador. Ele constituiu. Né? E você pode, sei lá, você perde um braço, por exemplo, você vai lá no supermercado para dar um braço novo? Não vai conseguir. Você perde um membro do seu corpo, você vai lá e repõe. Ah, tem transplante, tem não sei o quê, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Você não pode comprar isso. Não se vende, porque é dádiva do Senhor, é criação de Deus, é bênção de Deus na nossa vida. É bênção. Eu lembro que tinha um programa do Jô Soares, eu gostava muito de assistir na época. Tinha um camarada que tinha um cartãozinho, ele vendia órgãos. Não sei se vocês lembram, né? Então ele chegava e falava assim, quer vender seu olho? Ok? Quer vender? É? O camarada falava assim, tinha lá um problema, um rim, quer vender o seu rim? Ele comprava todos os órgãos, né? Não tem reposição, irmãos. Não tem valor isso. É imensurável isso. Tá? Por mais que você imagine, não dá para se adquirir. São coisas que só Deus nos fornece, só Deus nos abençoa. Tá certo? Então nós temos a posição menor e maior nos céus. Vamos lá agora vamos daqui para frente. Vamos lá para 2 Coríntios. Vamos andar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Eu tinha acho que citado só esse versículo e paramos aí, né? 5:10 de 2 Coríntios diz o seguinte, porque todos, ele está falando todos, salvos e não salvos, todos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Nós devemos prestar conta de todos os atos praticados por meio do corpo.
E qual é o corpo do Senhor? É a igreja, é a obra. Está me entendendo? O que vale para o Senhor são os seus feitos na obra. Por isso que eu falo que o crente que é vencedor, como Paulo diz assim, nós somos mais do que vencedores, 2 vezes vencedores. Por quê? Porque se você quiser ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua vida. Certo? E se você buscar, você vai ganhar a sua vida. Então o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não adianta nada. Então você vê esses grandes homens que têm feitos, né, porque eles são prósperos, né, milionários, tal, e eles falam assim, com a boca bem cheia, eles falam assim, e eu venci na vida. Não é isso que é o termo que eles usam? Eu venci na vida. Irmãos, eu quero dizer para você que o muito melhor somos nós que vencemos na morte. Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo. E quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida. A vida. Então, amados, né, nós vamos entender certas coisas de valores que o mundo não dá valor. O crente para o mundo é fanático, o crente para o mundo é ignorante, o crente, sabe, tudo isso. Mas eles não sabem que nós pretendemos vencer e vencemos na morte. Porque aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo já passou da morte para a vida. Não é isso que está escrito lá? Então, amados, então tem certas coisas aqui nesse versículo que nós devemos entender. Primeiro, todos vão passar pelo tribunal, salvos e não salvos. E cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então não adianta você angariar o mundo inteiro, ser um grande benemérito aí, não sei o que, fazendo as coisas, porque esses caras são beneméritos de Araque, eles dão alguma coisa para descontar do imposto de renda. Mas é aquilo que você fez na obra. Está escrito lá, feitos, o que você fez na obra. E qual é a obra? A obra é pregar o Evangelho. Ide a tempo e fora de tempo, até os confins da terra, né? E pregai a palavra, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a obra. Ele vai ver a obra, esse cara, ele construiu, que nem o Maluf, né? Construiu ponte, construiu, não é essa obra que Deus vai ver. Quantas vidas você conseguiu, né, transformar o coração? Quantos você orou e foram alcançados? Quantos que você pregou e a palavra mudou a vida da pessoa e ela tornou-se vencedora? Essa é a obra. A palavra diz assim, eu me apresentarei diante do meu Senhor de mãos vazias. O que ele está falando? Para você levar dinheiro para ele? As suas mãos estão cheias. Não tem um hino que fala assim, minhas mãos estão cheias, né? Não é de dinheiro, irmãos, da glória do Senhor. Né? Quando, às vezes eu já vi isso nas igrejas, o pastor vira assim, irmãos, aí põe a tua mão, Deus vai encher a tua mão. Aí o camarada já começa, põe a mãozona assim, que é para caber bastante nota, né? Então, olha que Deus está derramando, ele vai até vai arreando assim de peso do dinheiro. Tá? Nada disso, amados, não é isso não. Quando Deus fala assim, eu vou encher as tuas mãos, é da glória, é da bênção, é do poder, é da fé que move a montanha, sabe? É da obra que Ele espera da tua vida. Amados, Paulo diz assim, eu sou romano, né? Cidadão romano, sou eu hebreu de hebreu, quer dizer, ele era judeu, ele tinha cidadania romana, ele fazia, desfazia, mandava e mandava buscar e acabou. Ele virou e falou assim, sabe quando Deus fez cair as escamas dos meus olhos, e eu entendi as coisas de Deus, eu reputei tudo isso como esterco. Capricharam esterco, ele podia falar coisa pior, né? É aquilo que você pensou aí mesmo. Esterco. Esterco. Nada pode ser comparado. E ele começa assim, e eu o sirvo na obra, nas aflições, nos açoites, em nudez, em perigos, e tal e coisa, e vai indo, depois ele vai falando, e pregando o Evangelho, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Amados, essa é a convicção apostolar, essa é a convicção de Paulo, tá certo? Então nós vemos aqui, que nós vamos passar por um
tribunal. Abra lá em Romanos 14. Romanos 14. Versículos 10 a 12 diz o seguinte, eu vou ler para você. Todos os crentes serão julgados. Quer ver aqui? 14:10 diz assim, olha. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você precisa arriscar isso embaixo aí. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós todos passaremos por esse julgamento. Não estou falando em salvação, não estou falando em condenação, estou falando em galardão. Vai ser avaliado o que você fez, o que você deixou de fazer. Tá? Não só, isso é interessante. Você não vai ser avaliado só pelo que você fez. Você vai ser avaliado por aquilo que você deixou de fazer. Também. Tem essa. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Amados. A situação é essa. Pastor, domingo de Páscoa, você vem pregar esse negócio. Eu podia pregar aí que é a passagem, nós já passamos e está tudo bem. Irmãos. E nós vamos passar por um tribunal, e todo tribunal tem um juiz. Então, João 5, eu não preciso abrir não, eu vou ler para você. João 5, 22, fala isso, quer ver? João 5, 22 diz o seguinte, ó. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus Cristo é juiz agora. Entenda a passagem do Senhor. Antes de chegar aqui do Evangelho, ele era o Messias, né? Durante o Evangelho, meus irmãos, e quando ele vence da cruz, ele ressuscita, ele é nosso Senhor e Salvador. Mas ele chega e fala assim na cruz do Calvário, Pai, está tudo consumado, feito a obra. A obra salvífica encerrada. Ele já fez o que tem que fazer. A partir daí, ele não é mais aquele Salvador bondoso, ele é juiz. E o que cabe ao juiz? Ele pode amar e ama. Ele pode ter compaixão e tem, mas ele não tem por inocente o culpado. O juiz tem que julgar os atos. O juiz tem que julgar as provas. O juiz tem que julgar o bojo do processo. Ele pode estar julgando a mãe dele, mas se ele vê que ele vai condenar. Amando, chorando, mas vai condenar. Então, não espere de Jesus a misericórdia, a bondade, porque ele já teve toda ela na cruz do Calvário. Toda já. A nós foi dado toda a misericórdia, toda a bondade, toda a piedade. Não, ele extrapolou tudo isso, foi no limite. Foi dado já, concedido a todos nós. Deus é misericordioso. Mas a partir daí ele é juiz. E que mesmo com a misericórdia, mesmo com o amor, ele não pode fazer nada se você não tem com as mãos cheias. Se você não apresenta para ele nada. Está entendendo? Ele não pode ser tendencioso, porque ele não faz acepção de pessoas. Então nós vamos lá chegar nesse tribunal. Tomara que a gente chegue bem arreado de tanta bênção na nossa vida. Esse tribunal não é para salvação ou condenação, é um julgamento de obras. É isso que eu estou falando para você desde o princípio. E nesse julgamento, você vai... Tem o advogado de defesa, tem o advogado o promotor, tem isso, tem aquilo, né? Mas o que acontece? Ele precisa disso, Jesus? Porque ele é conhecedor de tudo. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, está presente na nossa vida. Às vezes eu falo assim, eu bem sei que Deus me ouve, mas eu devia falar, Senhor, eu bem sei que Deus me ouve só nas coisas boas, porque a gente fala tanta bobagem, mas Ele ouve também. Esse é o problema, né?
Então tudo será conhecido. Por exemplo, os nossos atos secretos. Quer ver onde está isso? Marcos capítulo 4. Vou lendo para os irmãos que eu vou andar um pouco mais ligeiro, tá? Marcos capítulo 4, senão tem que fazer a missão 3. Vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo de número 22, diz o seguinte: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Tudo está nu e patente, tudo está às claras diante do Senhor, não dá para esconder nada. Ele sabe os nossos atos secretos. Uma vez eu vi uma bobagem de um crente, que dizia para mim, sabe, estava falando de negócio de casamento, não sei o quê. Ele virou e falou assim, dentro de 4 paredes vale tudo. Eu falei, puxa, você esqueceu que Jesus atravessa a parede? Você esqueceu disso? Que você pode fechar a porta, fechar a janela, mas ele atravessa a parede? Você sabe disso? Então não tem essa de que vale tudo, porque Deus é presente. Aonde quer que você está. Da onde eu fugirei do amor de Deus, da presença do Senhor? Né? Na largura, na altura, na profundidade, na tribulação, na luta. Não, Ele está presente em tudo. Não dá para esconder nada do Senhor. Ele sabe se você é um crente aqui, um crente, sabe, hipócrita, fariseu, ou você é um crente que luta e está buscando, sabe todas as coisas, sabe onde você erra, onde eu acerto, onde você acerta, sabe todas as coisas. Então, Ele conhece todos os nossos atos secretos. É isso que é. E tudo vai ser às claras, hein? E tudo vai ser às claras. Romanos capítulo 2, eu vou lá mais rápido que você, vou lendo aqui, você ouça por favor. Romanos 2, versículos, a partir do versículo número 5, né? É a respeito do nosso caráter, quer ver? 2,5 diz aí, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras, quer dizer, guarda ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. De novo, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, como eu já li, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, quer dizer, de todos, dos de dentro e dos de fora. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, para os de dentro e para os de fora, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha só. Então, é o nosso caráter, é aquilo que nós fazemos, é aquilo, ele fala assim, mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, quer dizer, não se dobra, guarda para ti a ira. Irmãos, a palavra diz, não deixe colocar o sol sobre a vossa ira. Ele não está dizendo que irar é pecado, porque se irar fosse pecado, Deus pecaria, porque diz que a palavra de Deus diz assim, que a ira de Deus dura um só momento, então ele se ira, então não é pecado. O que Deus quer nos ajudar nisso? É aquele momento em que ocorreu alguma coisa inesperada e ferve o sangue, sabe aquela? Que nós estamos na carne ainda, e a carne, ela vibra. Então é aquele momento que você desabafa, aquele momento que você falou a besteira, aquele momento que, né? Mas Deus sabe que aquilo foi feito no momento de ira e tal, e Ele diz assim, seja como o Senhor, essa ira tem que durar só aquele momento, acabou. Acabou. Bastou o seu mal a cada dia. Então, as pessoas não entendem isso e guardam a ira no seu coração e deixam o sol se pôr, quer dizer, passa de um dia para o outro. Passa de ano para outro, e vai passando. Tem ira, meus irmãos, que passa de geração em geração. Não tem esse entendimento que a ira você pode até se irar, e no momento acabou, foi aquilo, falou, Senhor, me perdoe, me perdoa aqui, desculpa, pede o que você quiser para Deus, fala assim, eu errei, reconhece, se arrepende, e Deus te abençoa.
Mas aquele que guarda a ira no seu coração, o que que acontece? Quando você deixa uma coisa muito tempo assim, ela vai criando raiz. Ela fica ali muito tempo. Então aí que vem a tal da raiz da amargura. É a ira que ficou lá dentro e ela enraizou. Ficou tanto tempo ali que enraizou ali. Então o Senhor, quando fala assim, a tua ira tem que durar um só instante, Ele está querendo o nosso bem. Ele está querendo que nós sejamos aliviados disso. Tá certo? Então esses que entesouram ira, tem pessoas que você fala assim, escuta você, não, mas aquele irmão lá em 1960, ele fez um negócio para mim e tal, e você guarda aquilo, aquele rancor, aquela ira no seu coração, e aquilo te corrói espiritualmente. Isso acaba com você espiritualmente. Isso detona qualquer fé, meus irmãos. Esse é o edifício de palha que vai queimar. Porque não adianta. Ele fala assim, como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Aquele que aborrece a seu irmão, está aborrecendo ao Senhor. Então nós devemos entender um pouco a palavra de Deus e ver que há uma exigência, não para a salvação, porque essa salvação é de graça, mas para que nós tenhamos galardão, para que nós tenhamos os dons, para que nós busquemos e vamos crescendo na graça, no conhecimento e alcançando a estatura do varão perfeito. Caminhando para o alvo da soberana vocação que é Jesus. O nosso modelo. Paulo diz assim, sede meus imitadores naquilo que eu imito a ele. Como quem dizendo, naquilo que eu não imito, não me acompanhe. Não me acompanhe. Ele tem conhecido todas as nossas palavras. Querem ver? Mateus 2, já estou terminando. Mateus 12. Estou pulando aqui para dar tudo num dia só aqui. Vai lá. Mateus 12. 36 e 37, diz o seguinte, eu vou ler para você. Mas eu vos digo, Jesus falando aqui, hein, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Daí o dia de novo do juízo com letra maiúscula. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Oh, meus irmãos. Isso é sério, hein? Vou ler de novo para você. Vou ler de novo esse 37. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras será condenado. Se você amaldiçoa, está amaldiçoado. Se você abençoa, está abençoado. Se você solta palavras de bênção, você está semeando a boa semente. Se você só fala em maldição, se você só determina isso, se você sentencia as vidas. Tem gente, a palavra de Deus diz assim, não julgueis, porque se você julgar, você será julgado na mesma medida. Tem crente que ultrapassa o julgamento, ele julga e sentencia. Julga e sentencia. Senhor, você ouviu o que ele fez para mim? Então, coloca ele nas tuas mãos, retira essa pedra. Quer dizer, você fala, mas liquida ele, pô. Você sentenciou. Você deu a sentença para ele. Você ensinou Deus como ele tem que ser juiz. Está me entendendo? E não vem dizer que a gente não fala isso, porque falamos isso para chuchu. E isso que é terrível, nós vamos dar conta disso. Ah, mas a palavra pode trazer condenação? Lógico que pode. Lógico. Palavras de condenação, ele está dizendo aqui. Então a sua boca, meus irmãos, é uma metralhadora. Se você não tem condição, fica calado. É melhor ficar quieto. Quieto. Sabe a história dos dois passarinhos que estavam à venda? Você sabe dessa história? Vou contar essa causa para vocês. O camarada foi eu criava passarinho quando era criança. Até jovem, um pouco, 20 e tantos anos, eu não criava esses passarinhos silvestres, mas canários, sabe aqueles canário branco, vermelho e tal. Eu cheguei a ter 400 na minha casa. Gastava todo o meu dinheiro em alpiste. Ai, que bobão, né? Comprava, chegou um tempo que não tinha alpiste aqui no Brasil, eu importava da Argentina o alpiste para poder, né? Gastava todo o meu salário, minha mãe ficava doida. Você é louco!
Ah, eu gosto, tal, mas hoje eu não tenho coragem de prender nenhum animal, sabe, irmãos? Não tenho coragem mais, deixa eles aí, né? Foi feito. Eu não quero que ninguém me prenda, eu sou livre porque eu conheço a verdade e a verdade me liberta, e eu agora vou ficar, não quero saber de nada, deixa aí. Né? Mas voltando aqui dos passarinhos. Então o camarada foi comprar 2 passarinhos, um cantava, né? E o outro quieto. Cantava, e o outro quieto. Aí o camarada falou, quanto custa aquele lá que canta bonito? Ele falou, aquele lá custa R$500. Puxa vida, tá caro, né? E aquele quietinho lá, que ele é 1.000? Mas por que aquele quietinho, você estava... Ele falou, porque aquele canta. Aquele fica quieto direto, mas ele chama ele de chefe. Está entendendo? Então, deve valer mais. Às vezes você com a boquinha fechada, vale mais. Às vezes o seu silêncio vale mais. Às vezes a sabedoria está nas poucas palavras. Porque tudo que nós falamos, nos comprometemos. Tudo. Haja visto esses políticos, e fala, e depois não cumpre nada. Está entendendo? Antes ficasse quieto. Quieto. Não promete nada. Quer dizer, porque tudo que nós falamos, nos comprometemos na palavra. Ok? Vamos lá para terminar. Nosso caráter, nossas palavras, tudo está conhecido. Nossos atos secretos e a nossa falta de amor. Colossenses capítulo 3... Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, 23, diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então nós temos a falta de amor se não fazemos dessa forma. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como ao Senhor e não aos homens. O Senhor não diz assim, quem ajudar um desses pequeninos é como se receber um desses pequeninos é como se recebesse a mim? Então, não que ele vai ser o menininho, que vai passar o menininho, os espíritas vão dizer, reencarnou. Não é nada disso não. O Senhor está falando do amor, que é indiscriminado, não tem algum limite. Você ama e acabou. Faz por amor como se estivesse fazendo ao Senhor. E sejamos a Deus agradecidos, né? E para terminar, né, meus irmãos, o nosso trabalho e ministério, que está lá não precisa abrir não, é no texto que nós começamos, que é lá no 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, que no 13 diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, nosso trabalho e ministério será julgado, né? Eu anotei um negocinho aqui, queria ler para vocês para terminar. As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas, no que diz respeito ao castigo eterno, à condenação, mas são levadas em conta quanto à sua recompensa. Então, eu vou explicar isso para você. Você pode fazer um monte de bobagem, se arrepende. Quanto à salvação, Deus te perdoa. É um Deus perdoador. Mas quanto a esse tribunal, está anotado lá, fez bobagem aqui, errou aqui, e vai ser menos galardão para você lá. Está entendendo? De qualquer maneira, como eu disse no começo, nós perdemos. Sempre perdemos. Quando erramos, quando nos desviamos, né? Então a palavra de Deus diz assim que nós devemos orar e vigiar. Não vigiar a vida do pastor, nem vigiar a vida do vizinho, nem vigiar a vida do irmão, mas vigiar a nós mesmos. A cada ato, a cada palavra ociosa. Ah, mas eu falei isso, estava eu e minha mulher. Deus estava presente, amado. Estava ouvindo. Estava ouvindo. Quando você distrata, quando você, com o seu filho, você é um mau exemplo para o seu filho. É um mau exemplo para as crianças, depois quando cresce, fica reclamando que dá trabalho. Foi mau exemplo. Mau exemplo. Os filhos, meus irmãos, cada filho tem a cara do pai. Não adianta. Então, é mau exemplo. Nós nem desconfiamos que erramos.
Quantos daqui, que são mais antigos, que os pais, os avós, nossos avós, que eram rudes com as esposas, por exemplo, batia na mulher, não sei o que lá, e o filho continua fazendo, né? E você vai falar assim, eu aprendi com meu pai assim, meu pai já fazia assim, eu faço. Não é assim. Entendeu? Vai passando isso, porque são maus exemplos. Então nós devemos estar orando e vigiando, acertando, não sentenciando, agradando mais a Deus do que aos homens, e buscando que nós tenhamos uma vida eterna abençoada, que nós tenhamos uma vida eterna com galardão, tá certo? Vai morar lá nas moradas com ar refrigerado, tá entendendo? Ok? Pra você entender. Porque assim, se você fizer muita burrada, você vai leva um relequezinho que você vai se abanar. Salvo. Mas por que não, então, vamos ter o galardão com o Senhor e sermos abençoados? Está entendendo isso, amados? Põe isso no seu coração, na sua mente, aprenda isso e busque isso do Senhor. Somos aperfeiçoados, porque nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas buscai qual seja boa, perfeita, tudo isso agradar a Deus. Então, amados, entenda isso. Salvo quem crê no Senhor Jesus está salvo, mas busque o galardão, ajunte tesouros, né? Lá no céu, tenha um crédito com o Senhor, semeie a boa semente, pregue a palavra, mas para pregar isso, você precisa estar cheio no seu coração, porque a boca fala do que o coração está, e sabe como é que você enche o coração? Aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida, colocando Ele em primeiro lugar, no destaque que Ele merece, sabe, amados? No destaque que Ele merece, na posição que lhe é devida. E Ele diz assim, aquele que crer com o coração e confessar com a boca, esse alcança a misericórdia, esse é vencedor, esse ajunta galardão. Mas você precisa ter Jesus na sua vida. O fundamento, lembra que eu falei? O fundamento não pode ser colocado outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Aí vai ver o que você constrói em cima. Mas você começa pelo fundamento. E você precisa ter esse fundamento que é Jesus. Você precisa tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Para depois você então construir aquilo que você pretende, aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Mas o fundamento, o alicerce, meus irmãos, é essencial. Na vida prática é assim, sabe? Na vida prática. Eu quero fazer mais um andar aqui do lado para fazer classes. Trouxe já 3, 4 pedreiros aí para olhar. Aí, ele olha e fala assim, tá bem feito. Mas e o fundamento lá, hein? Quantos metros tem? Eu falei, sei lá, não lembro quanto é que foi feito. Faz tantos anos que fizemos. E a sapata, que tamanho que é? Então eu não garanto não. Mas tem coluna, tem as vigas, está tudo muito bem estruturado, gastamos para chuchu aí, né? Foi tanto. Não, mas e o fundamento? Eu preciso saber. Então todos eles deram a seguinte solução, vamos perfurar lá embaixo e ver qual é o fundamento que você está, o que está feito. E se o fundamento for bom, como eles disseram, for suficiente, constrói o que você quiser em cima. Como é que está o seu fundamento? É Jesus? Então você vai construir na tua vida um palácio, um edifício. Você vai construir aquilo que você deseja, firme e forte. Mas como é que está o sapato aí? Como é que está o fundamento aí? Como é que está? Porque todos que vieram aqui falaram assim, eu não arrisco, eu quero ver. Então nós vamos ter que perfurar tudo aí e ver. Constatar. Se perfurar você aí, vamos achar Jesus aí? A sapata, a estrutura é de Jesus? Porque se for de Jesus, constrói o que você quiser que ele aguenta o peso. Porque ele tomou o nosso peso, o nosso jugo, né? E falou assim, toma o meu que é leve e suave. Mas você precisa desse alicerce. Eu não conheço todos que estão aqui, e eu não podia deixar de terminar o culto sem fazer esse convite a você.
Se você não tem esse alicerce com Jesus, tudo que você vai construir sem Jesus, fica bambo. Né? Lembra que vem? Se você não construir, vem o temporal e derruba a casa. Mas se você estiver no alicerce, né, vem o temporal e ele vem, mas não será abalado. E você precisa desse alicerce. Você precisa desse Senhor como Senhor e Salvador único da tua vida. Então eu estou aqui para orar por você. Se tiver alguém